Bem-vindos à ação que hoje vamos abordar aqui, a demência de Corpus de Levy. E uma vez que estamos a iniciar este tema hoje, gostava de perceber convosco se já tinham ouvido falar sobre esta demência, mesmo que só conheçam o nome, ou se esta terminologia é totalmente nova para vocês. Ou seja, se já tinham ouvido falar na demência de Corpus de Levy, ou o que é que são os Corpus de Levy, se já tinham ouvido falar nesta temática. Ok, sem problema algum, também o objetivo é mesmo nós temos uma perspectiva de que demência é algo muito lato, é muito abrangente e que pode ter diferentes características também. Aqui a Maria BS diz que sim, que já conhecia aqui a demência de Corpus de Levy. Tudo aquilo que nós conhecermos e que nós possamos ter percepção, uma característica ou temos alguma informação, o objetivo é que nós partilhemos efetivamente para que possamos construir conhecimento em conjunto. Exatamente. Maria diz aqui algo muito importante, que é a relação com a doença de Parkinson. Sem dúvida que existe uma relação e é importante também falarmos nela. Antes de, então, percepcionarmos, porque vamos tentar perceber o que é a demência de Corpus de Levy e como esta ocorre, ou como é que esta se vai percepcionando no dia-a-dia dos nossos idosos, é importante nós caracterizarmos então, antes de demência de Corpus de Levy em concreto, percebemos o que é uma demência. No dia-a-dia, na comunicação social, nas nossas conversas do dia-a-dia, ouvimos muito falar em demência. O que é que significa demência? O que é para cada um de vocês o significado de demência? O que é esta acarreta? Quando nos referimos à existência de demência, seja ela qual for, existe uma base que está relacionada, seja ela a doença de Alzheimer, seja a relação com o Parkinson, ou demência alcoólica, por exemplo. Quando falamos em demência, falamos em algo muito, embora abrangente, e que acarreta diferentes profundidades e que acarreta diferentes formas de expressão, digamos assim. Quando falamos de demência, falamos de algo muito concreto. O que é para vocês demência, efetivamente? A Kátia já está aqui a dar o feedback. Mais feedbacks. Kátia já faz aqui um acréscimo muito importante, relativo aqui a uma perda de uma parte de uma função cerebral, portanto de uma capacidade cerebral funcional. Um mal mental, diz aqui também a Helena. O que é um mal mental? O que é que significa um mal mental para si, Maria Helena? A Maria Bessa também faz aqui um acréscimo importante, uma diminuição progressiva, portanto não pontual, não momentânea, mas progressiva, continuada e lenta de uma determinada função mental. Aqui a Maria Helena, relativamente ao que é o mal mental, uma perda de capacidade, uma demência mental, uma demência efetivamente. Quando nós falamos de demência, todas as vossas perspectivas estão efetivamente alinhadas naquilo que comumente todos nós entendemos por demência. E demência é um conjunto de indicadores, um conjunto de elementos que, em união e de uma forma simultânea, de uma forma regular, porque existe algo progressivo, efetivamente, porque existe uma continuidade temporal, a demência torna-se então um conjunto de indicadores, um conjunto de sinais, um conjunto de sintomas que, de uma forma transversal, afetam a funcionalidade mental
e aqui abarcando a memória, o intelecto, ou seja, a cognição, o pensamento, o raciocínio, também a demarcação social e os elementos emocionais que vêm diferenciar ou que vêm diminuir a capacidade que cada indivíduo tem para possuir controle, digamos assim, de cada uma destas funções. Quando falamos de demência, falamos então de um conjunto de indicadores, de um conjunto de sintomas que podem estar relacionados com diferentes doenças, efetivamente. Contudo, todas elas abarcam capacidades funcionais da nossa mente. Ok? Portanto, torna-se expectável que quando falamos comumente, e ouvimos em diferentes âmbitos do nosso dia-a-dia, falar de demência como algo muito caracterizador e algo muito percebido no nosso dia-a-dia. A nossa sociedade fala muito de demência, a nossa sociedade aborda muito a demência, o que é muito importante, porque é um elemento, é um fator de risco da nossa sociedade, e é importante termos essa percepção que a demência não é algo que seja verificado num dado momento em concreto, mas sim num acompanhamento e através do diagnóstico por equipas médicas, efetivamente. Contudo, é importante nós conhecermos as demências, é importante nós conhecermos as características destas demências. E, como tal, hoje vamos abordar aqui a demência de corpos de Lévy. Entretanto, também chegou aqui o Paulo. Boa tarde, Paulo, também. O que é então aqui a demência de corpos de Lévy? O que é que significa ou como é que ela surge? Está bem? Os corpos de Lévy são acumulações de proteínas que estão normalmente, ou estão naturalmente associados aos nossos neurónios. Contudo, existe uma acumulação diferenciada, não expectável, não benéfica desta mesma proteína que, embora tenha como objetivo fazer com que estas nossas células nervosas de comunicação funcionem, tá bem? O facto de estarem em acumulação faz com que estas mesmas células deixem de funcionar, deixem de comunicar entre si. Por outras palavras, nós temos esta proteína, a sinucleína, sempre associada aos nossos neurónios, está bem? E ela potencia, permite, ajuda na comunicação dos nossos neurónios, ou seja, o nosso raciocínio. Contudo, quando existe uma acumulação exagerada desta mesma proteína, faz com que esta função original, ou seja, potenciar a comunicação, fique diminuída até deixar de existir. A verdade é que, se existe esta acumulação, a própria função da proteína deixa de ter utilidade, digamos assim, porque deixa de permitir a comunicação entre as células nervosas, entre os nossos neurónios. Esta acumulação de proteína vai ficar alojada, tá bem, no interior dos nossos neurónios, vai ficar marcado, digamos assim, vai continuar a persistir, tá bem, até deixar, ou até impedir totalmente que aquele neurónio funcione, ou seja, que aquele neurónio continue a comunicar. Quando isto acontece, tá bem? Quando os neurónios deixam de conseguir comunicar e trocar informações entre si, as nossas capacidades mentais, as nossas capacidades da mente, o raciocínio, a cognição, o nosso intelecto, a nossa memória, a nossa capacidade social, a nossa capacidade emotiva declina, tá bem? Fica cada vez mais incapacitado, o que leva então ao surgimento da demência, tá bem? Que é a nossa debilidade e diminuição das capacidades mentais. Quanto maior é este depósito, quanto mais acumulação da proteína nas células nervosas existir, também, maior é a lesão, porque não deixa ou bloqueia cada vez mais o próprio neurónio. Okay? Quanto mais depósitos existirem associados a diferentes neurónios, maior é a degradação das próprias células mentais e, portanto, maior é a lesão. Ok? Ficou claro o que é que são os corpos de Lévy em concreto?
Pronto, ótimo, ainda bem. Estes corpos de Lévy, e a imagem que vos trouxe, aqui a Kátia coloca uma questão muito, muito pertinente. A imagem que vos trouxe é uma imagem comum que facilmente encontramos. Contudo, não é possível percepcionar estes corpos de Lévy no decorrer da vida de todos nós, está bem? Apenas após o nosso falecimento é que, através de análise ao nosso cérebro, está bem? É que somos capazes de identificar estes corpos de Lévy. Por isso é que é muito importante conhecermos a demência em concreto, através das suas características, que já vamos ver, e que nos permitem antever ou percepcionar algumas particularidades que são mais alocadas ou que estão mais relacionadas à existência efetiva de corpos de Lévy. Relativamente aqui à pergunta da Kátia e também da Ana Carolina, que são muito similares. Não existe ao dia de hoje, embora todas as investigações sejam sempre muito céleres e tragam sempre novas respostas, o que não invalida que daqui a um mês, daqui por 3 ou 4 meses surjam novas evidências, mas ao dia de hoje não é perceptível ou não são perceptíveis os fatores de risco. Ou seja, não é perceptível que determinados fatores de risco estejam envolvidos na existência ou na acumulação desta proteína ou que sejam elementos hereditários, por exemplo. Ou seja, não conseguimos ao dia de hoje identificar aquilo que causa a acumulação da proteína nas células nervosas, desta proteína em particular nas células nervosas. O que nos dá a indicar, nos leva a pressupor que não conseguimos ao dia de hoje identificar os fatores de risco. Claro que quando falamos em demência de uma forma mais lata, mais abrangente, existem fatores de risco que os estudos até ao dia de hoje e a verificação até ao dia de hoje de atuação do nosso estilo de vida que nos vem indicar ou que nos vem sugerir formas de nos prevenir, digamos assim, no futuro. O estilo de vida saudável, os hábitos alimentares, os hábitos nocivos, por exemplo, a constante luta, digamos assim, por uma cognição ativa, todos estes elementos que estão muito relacionados àquilo que é uma vida ativa e um envelhecimento ativo são sempre elementos a ter em consideração quando queremos evitar, quando nos queremos proteger contra a demência, digamos assim. Mas em concreto, para a demência de corpos de Lévy, ao dia de hoje não é perceptível o porquê desta acumulação, ok? Por isso é nós termos esta percepção de que é recente, é relativamente recente esta percepção de que existem corpos de Lévy, tá bem? É relativamente recente e ao dia de hoje não temos ainda a percepção de quais são os fatores cruciais, concretos, que levam a esta acumulação e, portanto, à constituição destes corpos de Lévy, tá bem? Maria Helena, existe uma elevada incidência da demência de corpos de Lévy. Mais uma vez, não nos esqueçamos que para identificar esta existência efetiva, tá bem? Só após o falecimento da pessoa em si, ok? Portanto, é necessário haver este estudo. Contudo, existe uma elevada percentagem, também entre 15% a 20% de pessoas que com demência, ou seja, no seu dia-a-dia demonstram sinais e sintomas de demência e depois do seu falecimento, depois da análise ao seu cérebro, são identificados entre 15% a 20% desses casos gerais de demência por corpos de Lévy ou de corpos de Lévy. Ou seja, existe uma percepção de que a existência de demência por corpos de Lévy é muito maior, do que aquilo que se pensava, tá bem? Quando nós estamos com a mente muito focada no Alzheimer e no Parkinson, por exemplo, que tem também uma predominância muito grande, mas se nós, ao olharmos para o total, digamos assim, das demências, as demências de corpos de Lévy levam uma grande fatia entre 15% a 20%, o que é muito, está bem? Exatamente, a Maria coloca aqui uma frase muito importante. Não tem diagnóstico a 100%. Maria,
Os diagnósticos de demência, tá bem, sempre realizados por equipa médica em concreto e especialista na área, são sempre diagnósticos que têm por base a evidência de sintomas. Também não existe um teste, digamos assim, à demência de Corpus de Levy. Tá bem? Exatamente, são sempre visualizados, são sempre identificados os sintomas, estes sintomas são entendidos de determinada forma e a partir destes sintomas, da sua regularidade, das suas características particulares, é perceptível para a equipa médica que se está ou não perante determinada demência, está bem? Contudo, quando falamos na demência de Corpus de Levy, existem algumas características que têm sido mais verificadas e que, como tal, sugerem a possibilidade de estarmos diante de alguém que está com demência de Corpus de Levy, porque tem características mais particulares, diferenciadas mesmo, ok? Quais são estas características aqui quando falamos na demência de Corpus de Levy, sendo que alguns destes sintomas, alguns destes sinais, destas características são também transversais a outras, ok? Quais são elas então? O que é que nós podemos e devemos ter em consideração quando falamos na demência de Corpus de Levy? Dificuldade de atenção e concentração, que de uma forma geral, de uma forma comum, está associado à demência no geral, está bem? Sendo ou não de Corpus de Levy, está associado à demência em geral. Um dos sintomas ou um dos sinais a termos em consideração são, então, a dificuldade de atenção e de concentração, que pode, por vezes, quando existe dificuldade memorística, estar na base desta evidência, ou seja, por vezes, a pessoa que sugere, através dos seus sintomas, estar perante uma demência de Corpus de Levy, pode estar a demonstrar uma sinalética de diminuição de memória ou pode estar a demonstrar um sinal de falta de atenção ou dificuldade de atenção e de concentração e depois de recolha de informação. Claro está. Relativamente aqui a outra característica muito identificada na demência de Corpus de Levy, tem que ver com a flutuação mental. Existe uma grande alternância de períodos que podem ser mais alargados ou mais diminutos, como por exemplo de horas para semanas ou para meses, está bem? Em que em determinado momento existe uma grande lucidez, em que as funções mentais estão mais ou menos regulares e expectáveis para o desenvolvimento daquela pessoa e em outros momentos essas mesmas funções mentais estão muito diminuídas, estão muito debilitadas. Como numa semana eu conseguir ter um discurso muito fluido, com grande aplicação de elementos memorísticos, com grande aplicação de raciocínio, com equilíbrio emocional e na semana seguinte não ser capaz de reproduzir o mesmo discurso ou ter um discurso semelhante ao da semana anterior, ou seja, existe uma flutuação mental muito elevada, que também pode ter reflexo naquilo que é a capacidade de estarmos alerta ou estarmos com uma maior sonolência, tá bem? As alterações tanto à nossa capacidade visual como ao entendimento espacial, ou seja, a nossa capacidade de perceber onde estamos através daquilo que é a absorção da informação pela nossa visão e também pelo próprio ambiente que nos rodeia. É uma das características muito visíveis na demência de Corpus de Levy, são estas alterações visuais que não só têm impacto no elemento real que eu tenho por parte do ambiente em que estou efetivamente, tá bem? A minha capacidade de perceber realisticamente o espaço em que estou, tá bem? E lá está, o que pode levar à potenciação das quedas, por exemplo. Outros elementos que também têm relação com outras demências, como por exemplo o Parkinson, o surgimento de tremores, a lentificação de movimentos, rigidez muscular, também é visível noutras demências, mas por exemplo, quando falamos na demência de Corpus de Levy, temos uma maior incidência, o relato de delírios, de paranoias, de alucinações, que são por norma muito recorrentes e muito pormenorizadas e até muito assustadoras,
ok? Que vai também ter impacto naquilo que são as alterações visuais, a minha capacidade de ver realisticamente o local onde estou, com quem eu estou, ok? E que influencia, claro está, a minha capacidade de agir e reagir em conformidade ao meu ambiente. Outra das características que também está relacionada e que também é visível de uma forma geral quando falamos de demência tem a ver com a depressão, está bem? Um surgimento de apatia, uma pouca vontade, uma grande ansiedade, por exemplo, por determinados momentos. Relativamente à demência de Corpus-Levy, também muitas vezes associada à doença de Alzheimer, a capacidade de desenhar ou de copiar, de resolver pequenos problemas. Quando falamos na demência de Corpus-Levy, aquilo copiar, aquilo que estamos a ver, torna-se muito debilitado. Okay? E é um dos sinais também muito identificáveis ou muito enfáticos, digamos assim, a diminuição da nossa capacidade de desenhar algo que estamos a ver no momento, ok? Outros elementos também que têm relação com as flutuações mentais, que podem também fazer surgir desequilíbrios nos estados de alerta e de sonolência, mas também o próprio sono pode-se ver diminuído, digamos assim, em termos de qualidade, uma vez que não só as alucinações têm depois um impacto muito grande no dia-a-dia, enquanto estou em estado de vigília, também enquanto estou acordado, mas também durante o meu próprio sono, que se vê também debilitado, ok? Uma outra característica também muito relacionada a outras demências, a obstipação e a incontinência urinária. Isto para enfatizar o quê? Que, lá está, mais uma vez, a demência, também, ela é muito ampla, é um conjunto de sinais e de sintomas. Para percepcionarmos perante que demência estamos, para além de existir um diagnóstico por parte de uma equipa médica, é importante estarmos alerta a estes sinais específicos. Alguns dos sinais são constantes em diferentes demências, outros são mais visíveis em determinadas demências. Quando falamos em Parkinson, falamos de uma forma muito rápida nos tremores. Quando falamos em Alzheimer, falamos de uma forma muito rápida na dificuldade memorística ou na capacidade de utilização da memória. Quando falamos na demência de Corpus-Levy, falamos de uma forma muito rápida nas alterações visuais, nos delírios, nas paranoias, nas alucinações, que são muito pormenorizadas. Ou seja, existem características que são mais específicas ou são mais visíveis em determinadas demências, que nos vêm indicar como devemos atuar junto das pessoas que cuidamos e que apresentam estas sinaléticas. O que é essencial quando estamos perante pessoas que apresentam estes sinais e que têm até o diagnóstico, a indicação do diagnóstico de que estamos provavelmente junto de uma pessoa que vive com demência de Corpus-Levy, o que é importante termos em consideração? Sem cura, sem tratamento atualmente, é possível minimizar sinais, minimizar sintomas, ou seja, cuidar efetivamente da pessoa, conhecendo os sinais que vem demonstrando, entendendo estes próprios sinais, para que possamos adequar todo o nosso acompanhamento, ok? O que é que podemos, de acordo com estas características que aqui falámos, o que é que poderíamos fazer para atuar junto de uma pessoa que tem demência? O que é que podemos ter em consideração? O que é que podemos fazer junto de uma pessoa que apresenta estes sinais quando existe flutuação mental? O que é que podemos fazer relativamente aqui para minimizar, lá está, os sintomas, para minimizar a depressão? O que é que podemos fazer para minimizar os delírios, por exemplo? Okay? O que é que podemos fazer para apoiar ou para cuidar do sono de uma pessoa que apresenta estes sinais ou estes sintomas?
Que ações podemos fazer, simples ações, que serem aplicadas no dia-a-dia, do nosso dia-a-dia, podem fazer a diferença no dia de uma pessoa que vive com a demência de corpus Levi. Ana Carolina, o excesso desta proteína, esta proteína é uma proteína natural e que serve exatamente para potenciar a comunicação dos próprios neurónios. E é ali que ela se encontra e se aloja, portanto, mesmo que fossem feitas análises, ela aloja-se naquele local em concreto, ok? Quando falamos de demência, como estamos a falar, não é possível termos um teste que revele demência, um exame que revele demência, mas sim, efetivamente, um conjunto de sinais, de sintomas que indicam a existência de determinada demência. Já temos aqui algumas respostas muito pertinentes, aqui a Carla que está a partilhar connosco. Corretíssimo, Carla. Se nós estamos perante uma pessoa que apresenta depressão, ansiedade, levar a pessoa a distrair-se, por exemplo, é uma das opções. Passear, sair de casa, acompanhar a pessoa nessa saída, ok? Aqui a Carla acrescenta jardins, se possível, zonas calmas. Boa, Carla, ainda bem que conseguiu, e fez aqui um acréscimo muito importante. Se estamos perante uma pessoa que apresenta ansiedade, uma pessoa que necessita de um maior descanso, ou que o seu momento de descanso seja mais proveitoso, se temos uma pessoa que necessita de diminuir os delírios, digamos assim, ou diminuir a possibilidade deles ocorrerem, o acompanhamento é essencial. Sair de casa acompanhado, claro está, realizar atividades programadas, acrescenta também aqui Maria B, assim muitíssimo bem. Sem dúvida, se torna complicado, está bem, realizar atividades, se estas atividades forem programadas em pequenas partes, ok, fará com que exista uma estimulação cognitiva, mas não só, está bem, da própria pessoa. Relativamente também aqui ao elemento, à iluminação, peço perdão, aqui ao ambiente, um ambiente iluminado, tranquilo, estável, em que as pessoas se sintam seguras, ok? E muita dessa segurança provém de nós mesmos, que acompanhamos, ok? Relativamente aos estímulos, quer sejam de ruído, quer sejam estímulos visuais, e adequar estes próprios estímulos ou minimizar, digamos assim, os estímulos, porque podem fazer surgir delírios e consequentes paranoias. Ter rotinas estruturadas para que, passo a passo, digamos assim, seja perceptível aquilo que vai acontecer, sendo que, se existir alguma rotina que tenha de ser alterada por qualquer motivo, deve ser trabalhada também, deve ser transmitida, deve ser falada com a própria pessoa, está bem? Nas atividades programadas é importante que a pessoa goste, e aqui a Maria Helena diz algo muito importante, conversar com pessoas que elas gostem, não só conversar, mas fazer atividades que sejam prazerosas para as pessoas em concreto. Ok? Exatamente. Não só coisas que gostemos, mas que nos estimulem de uma forma positiva, não como uma sobrecarga de estimulação, tá bem? Mas que permita a minha participação e o meu prazer retirado dessa própria ação, tá bem? A sinalização que a Maria está a colocar, a sinalização serve para, ou tem como intuito, indicar onde estou e para o que vou, ok? Uma vez que existe alteração visual, tá bem? E que essa alteração visual tem impacto na minha percepção da realidade, no ambiente em que estou, o local em que estou, se eu souber onde estou através de sinalização rápida e perceptível, sinto-me mais seguro, sinto-me mais tranquilo, sinto que o ambiente em que eu estou é mais estável e mais controlável, ok?
Sempre que possível, todos os objetos que possam potenciar quedas ou possam potenciar perigos, estes devem ser removidos, devem ser diminuídos ao máximo, tá bem? Para que existam zonas de passagem claras e seguras também. Relativamente, mais uma vez aqui, às alterações visuais, a iluminação deve estar pensada para não potenciar as sombras, porque pode potenciar alterações visuais e construção de paranoias consequentes, está bem? Relativamente à depressão, relativamente à ansiedade, todos os ruídos ou as sombras ou objetos que possam vir potenciar ou que possam vir ou que sejam sugestivos de alterações visuais podem e devem ser retirados, verificados, diminuídos, tá bem? E sempre, em qualquer momento que existe a comunicação, é sempre importante sermos capazes de comunicar com afeto, com carinho e com respeito por quem cuidamos, efetivamente, tá bem? A Kátia diz algo aqui muito importante, porque a demência, pela sua magnitude, pelo impacto que tem na pessoa que a vive em concreto, tá bem? Pela sua magnitude, pela profundidade e pelas alterações que progressivamente, como disseram no início muitíssimo bem, vai reconstruindo a pessoa em concreto, tá bem? Que vai redefinindo a pessoa em concreto, tá bem? Por essa magnitude e por essa profundidade, a demência afeta e muito a pessoa que a possui, mas também as pessoas que estão em redor da mesma, de quem cuida da pessoa que tem demência. Por isso mesmo, é essencial que conheçamos as diferentes demências, que características são mais alusivas a determinadas doenças, para que possamos atuar em conformidade, está bem? Vilma, não se preocupe, está bem? Mas teve desde o início, conseguiu estar aqui a assistir ao webinar, em que falámos então aqui da demência de Levy, de corpos de Levy, peço perdão. O importante é que tenha estado presente, embora que as participações sejam também sempre muito cruciais, porque permitem que nós possamos construir conhecimento. Nós não fazemos diagnóstico de demências, nem qualquer outro tipo de patologia, mas é essencial que conheçamos as diferentes demências, porque isto permite-nos atuar de uma forma diferente também. Se estamos perante a demência de corpos de Levy, teríamos, se calhar, muito mais cuidado com a iluminação do que se estivermos perante a doença de Parkinson. Okay? Se estamos perante a demência de corpos de Levy, se calhar teremos muito mais em consideração a possibilidade de determinados ruídos, determinadas imagens fazerem suscitar alterações visuais. Okay? Se estamos perante a demência de corpos de Levy, podemos percepcionar que, de vez em quando, a pessoa de quem cuidamos pode apresentar momentos de aparente grande lucidez e outros momentos em que não existe tão grande lucidez ou é quase nula. São estas pequenas características que nos vêm indicar como devemos atuar com aquela pessoa em concreto, com aquela pessoa de quem cuidamos. Okay? Nunca esquecendo, claro está, que estamos perante uma pessoa que teve um passado, tá bem? E que vive um presente diferente, que permanece uma pessoa única, tá bem? E que necessita do nosso cuidado e do nosso cuidado percebido, ok? No sentido em que entende que fazemos falta, porque cuidamos da pessoa com respeito, com dignidade, tá bem? Com humanidade também. Alguma dúvida, alguma questão queiram colocar? Obrigada, Carla.
Não sei se os outros colegas também ficaram esclarecidos com esta sessão. É muito importante termos em consideração que demência é efetivamente algo muito amplo, tá bem? São sintomas, são sinais, que de acordo com essas características ou com esses sinais, que alguns são recorrentes em várias demências, existem sinais, efetivamente, que são diferentes de demência para demência, de diminuição de capacidade funcional mental para outra diminuição. E são esses sinais a que nós devemos dar primazia, digamos assim, para podermos atuar em conformidade. Ok? Obrigada, ainda bem, ficou tudo claro. Alguma dúvida que tenham já sabem, podem sempre entrar em contacto. Obrigado. Aqui a Maria Helena deixou uma pergunta. A demência de Corpus-Levy não apresenta de uma forma característica, tá bem, uma dificuldade comunicacional, uma vez que por vezes até apresenta momentos de grande aparente lucidez, ok? Contudo, estamos no âmbito da demência, em que a capacidade mental, intelectual e de linguagem é, por si só, diminuída em algum momento. De qualquer forma, não é característica relativa, específica ou mais evidente da demência de Corpus-Levy os problemas ou a dificuldade na comunicação. Bem, pelo contrário, são capazes de nos descrever de uma forma muito detalhada, muito pormenorizada, uma imagem visual recriada, digamos assim. Obrigada pelas vossas participações, pelas vossas excelentes e muito pertinentes participações que permitem que tenhamos sessões como esta, muito importantes, que nos fazem ter também um dia-a-dia profissional diferente. Obrigada e conto convosco nos próximos webinars. Até à próxima!